Fala aí, meu povo, tudo bem? Boa noite pra vocês. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo, tá? De Olympique de Marseille e Tottenham. Eu sei que é um público bem diferente do que eu costumo atingir, mas ainda assim o pessoal foi lá, assistiu, comentou. Muito obrigado. Quem quiser também já deixar like aqui, se for esquecer no final, me ajuda bastante. E se você ainda não for inscrito, faça favor também. Eu não gosto de ficar fazendo esse spam toda hora, não, então é rapidinho mesmo. Eu vou falar aqui da mentalidade do Paris Saint-Germain, porque isso eu sei que tem um vídeo meu de uma participação no Flow Sport Clube que viralizou quando eu falei sobre a mentalidade do PSG e como é difícil mudar isso. Lá no Flow eu falei o seguinte: o Paris Saint-Germain começa o campeonato francês campeão em agosto. E a partir daí ele só pode perder o campeonato francês. Então é muito difícil que quando o Paris Saint-Germain queira de fato competir, que ele possa de fato virar uma chave e competir nos jogos mais difíceis da Liga dos Campeões, porque ele não está habituado, ele não é um clube que tem a cultura de trabalhar muito. Não estou falando que os caras lá sejam vagabundos, que eles queiram menos do que os outros, que os jogadores do Paris Saint-Germain sejam acomodados, não é isso. É porque as coisas são fáceis demais para o clube. E por que isso não acontece no Bayern de Munique, por exemplo? Porque o Bayern de Munique, até que a Bundesliga virasse nos últimos anos o campeonato de um clube só, que o Bayern de Munique joga uma Bundesliga e os outros clubes jogam outra, é um clube moldado por muito esforço, muito suor, e ele também sabe que ganhar sua Bundesliga não serve para ele, mas que ele tem uma obrigação como clube, por como ele se formou como clube, de ganhar com sobras, de não fazer o mínimo. O PSG faz o mínimo. Porque tanto faz para o torcedor se ele está ganhando de 1-0, se ele está ganhando de 10-0 do Strasbourg. Ganhou de 4-3 no final de semana, um jogo muito incompleto, mas os três da frente jogaram muito bem, alguns golaços, e tudo fica bem. Teve uma declaração do técnico do Burgos, que é o líder da segunda divisão, que está viralizando a diferença de jogar bonito e jogar bem, e muitas vezes é o Paris Saint-Germain. Como tem três caras muito especiais que fazem as coisas muito bem, parece que o Paris Saint-Germain joga bem sempre. Ele joga bonito muitas vezes. Jogar bem é saber o que você faz com a bola, saber jogar sem a bola, como recuperar a bola e como que não te recuperem a bola. Então tem muitas coisas. Eu sinceramente esqueci agora o nome do técnico do Burgos, mas a fala dele da diferença de jogar bonito e jogar bem é muito boa. E o Paris Saint-Germain, acho que como clube, é um clube formado pela cultura do esforço mínimo. E o que ele fez contra a Juventus foi o esforço mínimo. O Paris Saint-Germain tinha que ganhar, pegou uma Juventus com 11 desfalques. O Paris Saint-Germain de desfalque mesmo tinha o Neymar, de resto era um time bastante reconhecível. E a Juventus com 11 desfalques ainda saiu colocando Chiesa para ganhar ritmo, uns meninos que tinham cara de ter 14, 15 anos, uma garotada para ganhar experiência. E o Paris Saint-Germain construiu sua vitória pedindo a hora no final, né, colocando jogadores mais defensivos, evitando atacar, porque tá todo mundo se guardando para a Copa do Mundo, fazendo o mínimo para ganhar. Claro que já tinha construído uma grande goleada contra o Maccabi Haifa na quinta rodada, dá para entender, né? Bom, na quinta rodada a gente se esforça o máximo que a gente puder, faz uma grande goleada, e na sexta a gente só ganha o jogo. Acontece que o Benfica estava ganhando do Maccabi Haifa de 4-1 e ainda faltavam 20 minutos de jogo. Tô comendo um pouco de papel, eu acho. Ainda faltavam 20 minutos de jogo em Israel para serem jogados. E o Benfica estava por 2 gols. Então a vantagem mínima do Paris Saint-Germain não era minimamente confortável, porque 2 gols de uma Maccabi Haifa que a gente viu em 6 jogos nessa Champions, como que acaba a gasolina deles no final dos jogos, era algo que podia sim acontecer. Eu fiquei acompanhando os 2 jogos ao mesmo tempo e pensando, caramba, eu acho que vai acontecer, porque o quinto gol do Benfica demorou muito para sair. Mas o quarto gol sai no minuto 74, eu acho. Tem 16 minutos mais acréscimos e eu tinha total sensação que o Benfica ia buscar 2 gols. E no jogo do Paris Saint-Germain a gente não viu em nenhum momento qualquer sentido de urgência para ganhar. Não é que o Paris Saint-Germain não conseguiu fazer mais na Juve, ele nem tentou. O Paris Saint-Germain mal tentou fazer o segundo. É só quando o Benfica começou a fazer 2, 3-1 que o Paris Saint-Germain se esforçou um pouco mais para fazer mais gols na Juventus. E essa cultura do esforço mínimo do Paris Saint-Germain atrapalha ele na hora de ser competitivo na Champions e na hora de que ele precisa, no piloto automático, ser um time muito forte e que está sempre muito concentrado. A impressão que eu tenho é que o Paris Saint-Germain nem sempre está tão concentrado assim, porque eles estão sempre pensando em outras coisas mais importantes que eles têm para fazer, por exemplo, a Copa do Mundo, do que está pensando no que está acontecendo ali naqueles 90 minutos. O resultado disso, Paris Saint-Germain vai para o pote 2, vai cair um grupo de times do pote 2 que podem enfrentar Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, Chelsea. Claro que tem o Porto, que é um clube de uma categoria inferior, né, para ser um pote 1, por exemplo, o Porto está atrás do Benfica no Campeonato Português. Então pode pegar o Porto, pode pegar o Tottenham, que foi um time que não fez uma grande primeira fase. Pode pegar o Chelsea também, que é um time que está tentando se reestruturar, se remontar.
Mas o fato é que se passasse em primeiro, tinha um grande adversário chato para fugir, que era o Liverpool. Passando em segundo ainda tem o Napoli. Então, assim, tem 4 ou 5 times muito chatos de enfrentar. Pegando que você já não pode enfrentar o Benfica, que tem esse bloqueio, dos 7 adversários que o PSG pode enfrentar, ele tem Real Madrid, Manchester City, Bayern, Napoli, Chelsea. Dos 7, pelo menos 5 são horríveis. Aí tem Tottenham e Porto. Tem 2 times mais ou menos ainda razoáveis que fiz o L até sem querer. Vocês não vão achar que é mensagem subliminar quando eu quero falar. Mas nem era isso. Realmente eu só queria fazer um 2. Então, dos 7 adversários que ele pode enfrentar, 5 são horríveis para que ele enfrente. Então, isso porque se esforçou pouco. Tem muito mérito do Benfica. Isso aqui não é um vídeo do Paris Saint-Germain como se do outro lado do Benfica não tivesse feito uma grande primeira fase, não fosse um grande time, que é. Roger Schmidt montou um grande time de futebol, perdeu o seu principal jogador, o Darwin Núñez, e reconstruiu bem esse time. Começou jogando com linha de 3, passou a jogar linha de 4. João Mário jogando muito bem, Enzo Fernandes jogando muito bem, Rafa Silva em grande fase, Gonçalo Ramos apareceu, David Neres foi uma boa contratação. Enfim, o Benfica tem vários e vários méritos, tá? Mas aqui é só para falar que o Paris Saint-Germain é sobre as falhas de esforço do Paris Saint-Germain que levaram ele para ir para um pote 2, que pode colocar ele num caminho muito difícil em fevereiro, coisa que ele podia evitar. Passar em primeiro, fazer o esforço que o Benfica fez, te dá mais possibilidades de ter um adversário mais acessível, porque você não sabe quais seus jogadores vão estar machucados, como é que vai estar a forma do seu time e tal. Então, se você tem a chance de não pegar um time muito forte logo de cara, porque em algum momento na Champions você vai ter que pegar, é melhor não pegar um time forte logo de cara. Isso é lógico, é probabilidades e a vida é minimizar erros. O Paris Saint-Germain não minimiza erros. O Paris Saint-Germain se esforça o mínimo possível para fazer as suas tarefas. É um time invicto na temporada, tá? Se esforça o mínimo possível para ganhar na Liga, se esforça o mínimo possível para fazer um terceiro gol na Juventus. É uma cultura do clube. É um clube artificial, né? O Paris Saint-Germain é um clube de mentira, um clube que não era nada até 10 anos atrás. Então é um clube que não é formado no suor. É assim, sabe? É um clube que não suou para estar onde está. É um clube que veio um país, o Qatar, que injetou dinheiro no Paris Saint-Germain, que tem os prejuízos que tem durante toda a temporada e ainda assim consegue renovar o contrato do Mbappé como renovou e contratar Messi, Sérgio Ramos e Donnarumma e ainda renovar o Neymar. Então, é um clube que não precisou suar para estar onde está, que não precisou se esforçar. E assim como a gente vê na vida, quando tem gente que está onde está sem se esforçar, herdeiro, filho de pai rico, esse tipo de coisa e tal, que sua menos, normalmente se esforça menos. Eu acho que o futebol muitas vezes é uma metáfora da vida e o Paris Saint-Germain acho que faz parte dessa metáfora do herdeiro ou do filho do pai rico ou desse tipo de coisa. É um clube que, repito, tá? Isso aqui não é uma crítica aos jogadores, não acho que esses jogadores sejam um bando de vagabundos que não se esforçam, que não sei o que e tal. Está no DNA do clube ser herdeiro. Está no DNA do clube não ser um clube formado pelo suor e pelo esforço, como o Bayern de Munique é, como está no DNA do Real Madrid ser esse clube vencedor que não desiste, como está no DNA do Liverpool que nunca caminharão solos, que a torcida nunca vai deixar eles sozinhos. Qual que é o DNA do Paris Saint-Germain? Muito dinheiro, cheio de petróleo em volta desse dinheiro. Esse é o DNA do clube. Esse é o DNA. É um clube artificial de grifes. Assim como daqui a pouco vai ter Copa do Mundo no Catar, que é um país artificial, que não tinha nada até pouco tempo atrás, acharam petróleo e construíram cidades paradisíacas, nem paradisíacas são, mas cidades com estruturas e prédios muito bonitos, no meio do nada, completamente artificiais. Isso é o Paris Saint-Germain. Se vai ganhar a Champions ou não é outra coisa, está tentando da sua forma ganhar. O Manchester City está tentando da sua forma ganhar também e também não conseguiu até agora. Ganhar a Champions é muito difícil, mas é só para explicar essa mentalidade do PSG que eu já tinha falado em outro vídeo no Flow e queria falar aqui também com vocês, meus inscritos e seguidores, sobre essa mentalidade do esforço mínimo. E essa mentalidade a gente viu de novo contra a Juventus e viu no que deu de novo. Enfim, era isso. Temos todos os classificados e eu vou fazer um vídeo amanhã falando da situação da Espanha, que só teve um. 2 de Portugal, 4 da Inglaterra, 4 da Alemanha, 3 da Itália. Então, dos 16 classificados, 3 muito dominantes, né? Inglaterra, Alemanha e Itália. E eu falarei disso para vocês amanhã, antes de responder perguntas. Tá falado, meu povo? Um abraço para vocês. Se vocês puderem compartilhar isso aqui, comentar, curtir, fazer o que vocês puderem para ajudar, eu agradeço pra caramba. Valeu, até uma próxima. E juízo, quarta-feira, aquela história, quarta-feira, 4 da tarde, semana tá quase acabando, dos Cenas Lamentáveis.
Quarta-feira, bom, tô gravando isso aqui já mais de 7 horas da noite, então feriado ainda. Juízo, tá? Final de semana tá quase chegando. Valeu.